A paz do Senhor! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu vou ministrar a aula de número 10 da revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2021. A lição aí que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Nós vamos falar de cura aqui nesta aula. Se você é professor da EBD e está usando esta revista, acompanhe esta aula até o final. Nós vamos esclarecer aqui algumas dúvidas em relação a este tema. E se você quer aprender mais sobre cura, dom de cura, enfim, sobre esse tema, assista também essa aula. Tenho certeza que você vai aprender aqui muita coisa sobre este tema, tá? Esse tema é um tema muito importante, um tema muito interessante e também ao mesmo tempo complexo. Não é um tema tão simples assim. Apesar de que nós, como crentes, acreditamos, como crentes pentecostais, vou colocar assim, acreditamos na cura nos dias de hoje. Nós passamos por algumas situações onde a cura não acontece, às vezes a pessoa recorre a remédios, é criticado por isso, ao médico, outros não recorrem e depois sofrem as consequências, porque eu não vou no médico porque Jesus vai me curar, Jesus não cura, e aí a pessoa depois sofre as consequências e aí vem depois os críticos, se tivesse ido no médico teria sido curado. Então a gente passa por alguns problemas assim. Outra coisa que surge também é a questão de pessoas que são curadas em outras religiões. Às vezes a pessoa vai numa procissão e é curada, às vezes a pessoa vai num terreiro, enfim, e é curado, ou no espiritismo e é curado. Eu não estou criticando aqui, tá? Eu estou dizendo o que acontece na prática. Então o que eu estou querendo dizer é justamente nesse sentido, Como que essas pessoas são curadas nesses ambientes. Então, só para deixar bem claro que o tema cura, ele não é um tema muito simples e, às vezes, se a gente for tentar explicar tudo, a gente pode acabar, assim, meio que fugindo realmente do propósito. Então, eu vou explicar aqui a cura dentro do contexto da lição, baseado nas Escrituras, o que a Bíblia diz sobre cura, e nós vamos aqui aplicar esse conteúdo na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, vamos lá. Este vídeo é o vídeo de destaque da lição. Então, a gente tem aí vários conteúdos no EBD em Foco. A gente tem um conteúdo que tem um vídeo completo explicando cada tópico e subtópico. Foi postado esse vídeo acho que foi segunda ou foi terça-feira. Já está disponível no site do EBD em Foco e também no YouTube. Tem o vídeo de dicas, que também está disponível no site do EBD em Foco no YouTube. E tem aqui este vídeo de destaque, onde eu destaco alguns pontos e tento tirar algumas dúvidas da lição. Então, esse vídeo aqui, eu fujo um pouco do padrão, tá? Que eu sei que está acostumado a assistir ao outro vídeo, eu fujo um pouco do padrão. Então, vamos lá. Nesse vídeo de destaque, vamos falar aqui sobre a questão da cura e eu vou tentar seguir a sequência da revista, tá? Vou tentar seguir a sequência da revista, mas eu não tenho certeza se vai ser assim, tá? Vamos ver aí como é que o vídeo vai se encaminhar, até mesmo porque eu tenho outros conteúdos preparados aqui para apresentar. Antes de começar, tá, eu vou falar aqui para você que nós temos o site do EBD em Foco, onde tem slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens, que você pode baixar lá, tá? Faz assinatura para ter acesso aos slides e tem também acesso a vários conteúdos, cursos, sermões. Então acesse ebdemfoco.com. Nós temos também a parceria com a Livraria Basileia, tá? Uma livraria que é evangélica, de confiança. Você quer comprar livros, pode comprar lá e tem um cupom de desconto do EBD em Foco. EBD10 é o cupom. Na descrição desse vídeo tem também explicando aí. Então lá você pode adquirir livros evangélicos com desconto, além do desconto do site, mais o desconto do EBD em Foco. Então acesse aí Livraria Basileia. Vamos lá. O primeiro tópico da lição fala assim, a cura divina na Bíblia. Então, o escritor vai passar aqui sobre, fazer uma abordagem sobre cura. Ele vai fazer algumas afirmações com relação à cura no Antigo Testamento que eu, particularmente, achei um pouco estranho. Por quê? Porque nós não temos, no Antigo Testamento, muitos detalhes e muitos relatos de cura. A gente tem no Antigo Testamento muitos milagres, muitas coisas sobrenaturais acontecendo. Então a gente tem o pão caindo do céu ali para o povo comer no deserto, é uma coisa realmente sobrenatural, o mar vermelho se abrindo. A gente tem o ministério de Elias e Eliseu,
né, coisas extraordinárias acontecendo no ministério deles, pessoas ressuscitando, mas cura mesmo, são poucos relatos de alguém que foi curado. Então o escritor da revista coloca como se realmente isso fosse algo comum. De forma indireta, a gente observa que Deus curava assim no Antigo Testamento. E eu acredito que uma boa parte, ou a maioria das curas, elas não foram relatadas no texto bíblico, não temos relatos. Porque o povo vivia em comunidade e o povo precisava de Deus e dependia de Deus, e com certeza Deus curava em várias situações. Então, ele cita aqui, Êxodo 15, 26, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, eu sou Deus que te sara, Deus que te dá a cura. Então, isso aqui é uma promessa que tem ali em Êxodo, que realmente significa que Deus curava no Antigo Testamento, apesar de nós não termos muitos relatos, tá, de cura. Estou falando de cura especificamente. Salmo 103, 3, que está no textuário, fala assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então aqui o salmista está falando de perdão e também de cura. Então ele está falando assim, se por acaso você foi curado, é porque Deus te curou. Foi pela misericórdia dele. Mas nem sempre a cura acontece. Nem sempre ela vai acontecer. No Antigo Testamento, nós temos várias leis, tá? Tem as leis cerimoniais e tem também leis voltadas para a higiene das pessoas. Então as pessoas, elas viviam em comunidade e Deus se preocupava com isso. Deus se preocupava com cada detalhe da vida do povo. Então quando a gente vê leis com relação à questão da menstruação da mulher, do parto, a questão de manchas na pele, que é chamado de lepra, né? Então nem toda mancha na pele significava que era a hanseníase, como a gente diz hoje, lepra e hanseníase. Às vezes a palavra, no caso, a palavra lepra é usada no Antigo Testamento para qualquer tipo de doença de pele. Tá? Então as pessoas tinham uma manchinha na pele, ela já era afastada da comunidade para não contaminar outras pessoas, e aí ela poderia ser curada daquilo ou não. Então tinha todo esse cuidado, essa higiene, uma mancha na parede da casa, algum mofo. Então ali também tinha todo esse cuidado. Com relação aos animais que eles comiam, tinha todas as regras ali para comer um tipo de animal ou não. Tudo isso tem a ver com a higiene, com a saúde do povo, devido às condições que eles viviam. Não tinha muita tecnologia, então Deus se preocupou com isso. Então o povo seguiu essas leis que estavam muito mais relacionadas ao cotidiano delas, com relação à saúde e à higiene, do que com relação à questão da salvação. Tudo bem que se a pessoa quebrasse uma dessa lei, era desobediência, ela estava pecando. Era um pecado pelo fato de ter quebrado ali a lei, ter desobedecido. Mas essas leis tinham esse propósito. E quando a gente fala de cura, milagre no Antigo Testamento, eu acredito que é importante nós destacarmos e explicarmos o que realmente significa, uma ação milagrosa. O que é um milagre? Tá? Eu vou fazer aqui uma análise, eu tenho um material aqui, eu vou apresentar aqui. O que seria um milagre? Tá? O que seria de fato um milagre? Uma definição que eu peguei em um livro, o livro Teologia Sistemática do Wayne Grudem, que ele coloca assim, milagre é um gênero menos comum da atividade divina pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas, dando testemunho de si mesmo. Então essa definição do Wayne Grudem, falando que o milagre é um gênero, uma ação divina menos comum que causa espanto e glorifica a Deus, é uma definição muito boa, porque ela contempla a ação de Deus no mundo que acontece o tempo todo. E de repente, quando Deus age de uma forma menos comum, aí aquilo a gente chama de milagre. Por exemplo, Deus cuida da minha vida, Ele cuida da minha saúde, Ele cuida de mim. Mas teve um dia que eu adoeci. Eu morava numa cidade no interior do estado do Pará, uma cidade chamada Nova Pixuna, que tinha acabado de ser emancipada. Então não tinha nem hospital, era uma cidade que era uma vila praticamente, não tinha hospital, não tinha posto de saúde. Meu pai, uma condição financeira muito precária, então não tinha dinheiro, e eu adoeci, estava doente mesmo, queimando de febre, e ali, naquela situação, ele não tinha muito o que fazer, não tinha recursos, o único recurso que ele tinha é que ele acreditava em Jesus como Salvador, e pelo que ele leu na Bíblia, né, pelo que ele estudou e leu na Bíblia, o conhecimento que ele tinha, que também não era muito, mas ele leu na Bíblia que Jesus cura.
Jesus cura. E ele pegou e colocou as mãos sobre mim e orou, pedindo para que eu fosse curado. E ali, naquele exato momento, eu fui curado. Foi instantâneo, foi imediato. Eu levantei da cama, não estava sentindo mais febre, nem dor de cabeça, nem dor no corpo, nada. E saí correndo. Eu tinha 7 anos de idade nessa época. Saí correndo, já fui brincar com meus amigos. Então, assim, foi uma atividade menos comum de Deus. Então, Deus já estava cuidando de mim, Ele cuida de mim o tempo todo. Mas nesse momento, Deus agiu de uma forma que trouxe espanto. E quem estava por perto, né, ficou espantado com aquilo. Nossa, foi realmente um milagre de Deus. Então, podemos dizer que o milagre acontece o tempo todo, tá? A nossa vida acontece o tempo todo, Deus está agindo, mas tem essa atividade menos comum, divina. E aí isso faz ser o milagre. Isso em todo milagre de forma bem geral, trazendo para o contexto de cura, eu dei esse exemplo meu aqui. Então eu creio sim que Deus cura na atualidade. Isso está na Bíblia, teve no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e não tem nada nas Escrituras que indica que o dom de cura cessou. Não tem nada na Bíblia que diz que Jesus não cura mais nos dias de hoje. A gente entra aqui, no caso, dentro da revista, voltando aqui para a nossa revista, o escritor da revista vai fazer um link da salvação com a questão da cura, de acordo com Isaías 53. Tá? Então, isso está no nosso texto, aí o texto de Isaías 53, 4 a 6, tá? A leitura bíblica em classe, né? Fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, tal. E, enfim, esse texto no Novo Testamento, ele é aplicado de duas formas. Tá? Por Pedro, ele é aplicado dentro do contexto da salvação, e por Mateus, ele é aplicado no contexto de cura, tá? Curar as enfermidades. Então, Mateus 8,17, ele fala assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então a gente observa o quê? Que Jesus trouxe a salvação, no caso espiritual, a salvação da alma, e ele trouxe também a salvação do corpo físico, na questão da cura. Entretanto, essa cura física, ela não é algo que é automático, obrigatório para o crente. Muita gente fala assim: mas como assim? Já que a salvação é, por que a cura não é? Vamos lá, vamos entender uma coisa. Deus, um dia ele vai nos levar para o céu. Lá no céu, ou na nova terra, na nova Jerusalém, vamos colocar assim, quando consumar todas as coisas, nós viveremos eternamente com ele, numa saúde perfeita, sem nenhum tipo de doença. Então, isso lá não vai ter a presença do pecado, tá? Não vai ter a presença do pecado, não vai ter envelhecimento, tá? Não vai ter, provavelmente não vai ter cansaço. Vai ter fome? Fome no seguinte sentido, de eu sentir vontade de comer? Talvez sim, porque ele fala da árvore da vida, mas eu não sei se nós vamos sentir fome mesmo, mas vai ter a árvore da vida. Mas lá não vai ter nenhum tipo de doença, nenhum tipo de... Enfim, então a vida é perfeita lá. Tudo isso que nós vamos ter lá, Jesus já apresentou um pouco aqui para nós. A salvação da alma já foi garantida para nós, mas nós ainda temos a natureza pecaminosa. Então, isso só vai acontecer de forma plena na eternidade. Ou seja, lá eu não vou ter a presença do pecado. Aqui ainda tem a presença do pecado. Nós somos salvos em Cristo, mas ainda passamos por tentações. Da mesma forma que lá não vai ter doença, nos dias de hoje, Jesus cura, mostrando que algo que vai acontecer no futuro de forma plena, completa. Então a cura no dia de hoje, ela acontece com alguns propósitos específicos que eu vou listar aqui, mas ela não é algo perfeito, tá? Não adianta você ir na conversa de alguns pregadores por aí que dizem que você obrigatoriamente você tem que ser curado, se você não foi porque você não teve fé. Então, ele sempre, porque você não teve fé, então, né, se você tivesse fé, Jesus ia te curar com certeza. Não é bem assim. Tá? Ele cura sim nos dias de hoje, com alguns propósitos específicos, mas isso é o que os teólogos chamam de um antegozo, algo que vai acontecer de forma perfeita na eternidade e que Jesus já apresenta para nós aqui hoje. Tá? Então, hoje a cura já acontece apontando para algo maior, algo superior que vai acontecer na eternidade.
Agora, vamos pontuar o seguinte. Como eu falei que a cura pode acontecer ou não, né, muita gente pode questionar. E por que Jesus cura uns e outros não? Será que eu vou no médico ou não vou? O que eu faço diante de uma situação de enfermidade? Se eu for no médico, se eu tomar um remédio, eu estou demonstrando falta de fé? Não é bem assim. Vamos entender o propósito. Eu vou apresentar aqui o propósito. Tá? Vou passar o material. Infelizmente não vai ter como colocar o slide. Eu preparei um slidezinho bem simples, mas não vai ter como colocar ele aqui na tela do vídeo, por alguns motivos que eu não vou entrar em detalhes. Mas vamos lá, para não perder muito tempo. Primeiro, o propósito de um milagre. Tá? Eu vou listando aqui. Primeiro, autenticar a mensagem do Evangelho. Tá? O propósito do milagre, né, é autenticar. Fazer com que, diante da pregação do Evangelho, uma mensagem pregando o Evangelho, às vezes a gente está... Porque assim, o crente está falando de Jesus o tempo todo, está pregando e tal, de repente acontece um milagre. Alguém que está ouvindo o Evangelho há muito tempo e não acreditou ainda, quando vê aquele milagre, ele passa a acreditar. Ele fala, isso aqui é verdadeiro. Então, essa pessoa, diante do milagre, ela se converte. Tá? Então, a mensagem do Evangelho é autenticada através do milagre. Tá? Esse não é o único propósito. Eu coloquei aqui o primeiro. Não necessariamente é o mais importante, mas é o primeiro. Vou colocar aqui como o primeiro. Muitos cessacionistas, teólogos que dizem que a cura é algo foi algo somente para a igreja primitiva e não para os dias de hoje, tá? Muitos desses cessacionistas, eles dizem que que somente na igreja primitiva que os apóstolos tiveram dificuldade de autenticar a mensagem do Evangelho e por isso precisaram da cura, precisaram realizar milagres. Então, a cura ali acontecia com o propósito de autenticar a mensagem do Evangelho e hoje não tem mais necessidade. Será? Será que hoje o coração das pessoas está muito mais aberto ao Evangelho do que naquela época? Eu acho que não tem nada que indica isso. Então, da mesma forma que o milagre autenticava a mensagem do Evangelho no passado, autentica também a mensagem do Evangelho nos dias de hoje. Então, vamos lá. Continuando aqui. Segundo, dar testemunho da vinda do reino de Deus e da extensão de seus resultados benéficos à vida das pessoas. Ou seja, o propósito do milagre, da cura, é mostrar que o reino de Deus também já chegou e os seus benefícios já estão presentes. Então, como eu falei no começo, lá na eternidade, a gente vai ter perfeição de saúde. Nos dias de hoje, Jesus proporcionou a cura para que nós possamos já ter uma pequena visão do que vai acontecer lá na frente, tá? Lá na eternidade. Terceiro, ajudar os necessitados. Tá? A cura também vai nesse seguinte sentido. Às vezes a pessoa não tem recursos financeiros para ir ao hospital, para tomar um remédio. Eu vejo o meu exemplo, né? Meu pai não tinha recurso financeiro, a gente numa cidade muito pequena, praticamente uma vila, não tinha meio de transporte. Então, ali Deus teve misericórdia. Assim, é a vontade dele, tá? A gente não sabe qual o propósito divino. Então, o propósito de Deus é algo que nós realmente não sabemos. A gente observa Jesus curando um cego em João 9. Ali os discípulos, Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Jesus falou, olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Muito provavelmente, aquele homem ficou cego a vida inteira para que um dia Jesus curasse ele. E através ali da cura realizada na vida daquele homem, muitas pessoas se converteram. Então a gente não sabe o propósito divino, mas Deus sabe todas as coisas. Tá? Outra coisa é remover obstáculos aos ministérios das pessoas. Né? O outro propósito da cura. Às vezes a pessoa tem um ministério, ela trabalha no reino de Deus, faz algum trabalho específico, um pregador, um cantor, não sei, e de repente adoece e Deus cura para que a pessoa continue exercendo aquele ministério. Costumo dizer que quando Jesus cura, ele tem um propósito muito maior na cura do que te dar saúde. É claro que ele quer te dar saúde, ele quer fazer você feliz, ele quer tirar essa doença de você. Você está doente, está pedindo a cura, está precisando de algo, ele quer te dar isso. Mas você tem que prestar atenção em algo, que se você for curado, o que você vai fazer
com essa saúde nova que você tem? Será que você vai pregar o evangelho? Você vai continuar fazendo a obra de Deus? Ou você simplesmente vai continuar tendo uma vida relaxada em relação à vida espiritual, no caso, no sentido espiritual? Ah, não vai orar, não vai ler a Bíblia, não vai ir para a igreja. Não... Ah, Jesus me curou, agora eu vou, curtir a vida, eu vou fazer o que eu quero. Então a gente tem que ver isso aí. Tá? Se Jesus te curou, é porque ele também tem um propósito maior para você com relação a essa cura. E por fim, o propósito maior é dar glória a Deus. Ou seja, o milagre ele tem que glorificar a Deus. Não é para a glória do homem. Então, se tem alguém propondo aí alguma oração para a pessoa ser curada e essa pessoa está se autogloriando, está se trazendo a glória para si, ela está ganhando dinheiro com isso, tem algo errado. Porque o milagre, tanto para quem ora quanto para quem é curado, ele é para a glória de Deus, tá? É para glorificar a Deus e não ao homem. Então é nesse sentido. Eu li um outro livro que fala mais um propósito de um milagre, que é confirmar a mensagem do Evangelho para aqueles que já são salvos. Tem isso também. Da mesma forma que autentica a mensagem do Evangelho para o ímpio converter, aquele que é salvo às vezes precisa ver algo sobrenatural para confirmar a fé e continuar crendo. Jesus fez muito isso. Muitas vezes Jesus realizava uma cura, os ímpios ficavam murmurando, falando mal, criticando, mas os salvos se fortaleciam diante do milagre que Jesus estava realizando. Os seguidores de Jesus saíam fortalecidos. Então a gente viu aqui alguns propósitos com relação à cura. Diante desses propósitos, eu olho assim que eles não estão ligados à igreja primitiva. Então, os cessacionistas que dizem que os milagres, as curas, esses dons mais sobrenaturais foram somente para a igreja primitiva, eles não têm base bíblica para dizer isso. Eles não têm base bíblica, porque todos os propósitos servem também para os dias de hoje. Não é só para a igreja primitiva, serve para nós também. Tá? Todos eles. E não tem nenhuma passagem bíblica que indica que isso foi somente para a igreja primitiva, que a cura não é, para os dias de hoje. Eu estava conversando com um cessacionista, ele me mandou o livro do John MacArthur. Eu estava até dando uma olhada nele aqui. O título do livro é Fogo Estranho. Né? John MacArthur, um grande teólogo tradicional, mas ele não acredita na atualidade dos dons espirituais. Ele realmente escreveu um livro tentando ajudar nesse sentido. Eu não li o livro todo, confesso que eu não li o livro todo, eu li somente a parte de cura, e eu achei muito fraco o argumento dele com relação à cura. Por quê? Qual é o argumento do John MacArthur para dizer que as curas não são para os dias de hoje? Tá? O dom de cura não é para o dia de hoje. Ele usa o exemplo do Benny Hinn e outros pastores que são charlatões, que só pensam em ganhar dinheiro e se autopromover. Então, olha só, esses são os profetas da atualidade que promovem a cura. Olha só o que eles fazem, só querem ganhar dinheiro, tá? Eles pregam a teologia da prosperidade. Então, a cura não é para o dia de hoje. Não faz sentido. Tá? Respeito muito o John MacArthur, gosto muito dele, mas esse argumento dele é muito errado. Eu sei que hoje tem muito charlatões, né? Eu já presenciei, tem um que costuma vir na nossa região aqui, o pessoal gosta muito dele, ele não tem mensagem, ele não prega o evangelho, ele não fala de pecado, não fala de arrependimento, ele só quer se autopromover e todas as vezes que ele vai orar por uma cura, ele inventa um negócio assim, ele fala assim, você tem um tumor no estômago do tamanho de um caroço de um arroz e tal, e se eu não orar agora por você, isso vai virar um câncer e você vai morrer. Aí a pessoa vai lá na frente e ora, pronto, Jesus repreendeu. É um negócio muito subjetivo. A pessoa não está sentindo nada. Eu já vi ele pregar várias vezes. Tá? Esse pastor ele é famoso aí pelo Brasil. Tá? Ele passa pela nossa região aqui, roda o Brasil inteiro, tem uns vídeos dele por aí. E ele sempre tem esse tipo de milagre. Tá? Coisa assim subjetiva. Porque vai acontecer tal coisa contigo. Porque o teu carro vai tombar e tu vai morrer, tu vai para o inferno. Aí quando ele termina de pregar, vem 200 pessoas aceitar Jesus. E aí, no outro dia, ninguém está nem aí para nada, porque a mensagem não foi uma mensagem verdadeira do Evangelho. Então, esse tipo de pregador, de pastor,
esses que se dizem pastores, mas na verdade não são, esses aí estão descartados. Eu não posso usar o exemplo deles para dizer que as curas, né, não é para o dia de hoje, que cura não é para o dia de hoje, tá? Que as curas não são autênticas, né? Até corrigindo aqui. Olha, tem muita cura autêntica, tem muito crente sendo curado nos dias de hoje, e é autêntico, e Jesus cura sim nos dias de hoje. O dom de cura é para a atualidade. Não tem nada na Bíblia que indica que esse dom cessou. Entende? Agora, se Deus às vezes opera mais numa época do que em outra, isso é de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade. A gente não tem como controlar isso. E o escritor da revista deixa isso bem claro, né, a questão da vontade de Deus, a soberana vontade de Deus. Ele coloca aqui até exemplo de crentes que não foram curados. Paulo fala do espinho na carne, que muito provavelmente é uma doença, não sabemos. Tem gente que diz que é pecado e tal, mas pode ser uma doença. Parece que, né, é uma doença no olho, de acordo com Gálatas 4, 13 e 15, que ele fala lá que se fosse possível, os crentes lá daquela igreja tiravam os seus olhos e dava para Paulo. Então parece que ele tinha um problema no olho, tá? A gente fala de Trófimo, que ficou doente, e Mileto, 2 Timóteo 4:20. Então nem sempre Jesus vai curar, nem sempre vai curar, tá? Isso aí é um fato. Por que nem sempre ele vai curar? Porque a promessa de vida perfeita e saúde perfeita é na eternidade. Aqui nessa terra vai acontecer, mas de acordo com algum propósito até que eu li anteriormente. Às vezes ele cura para autenticar a mensagem do evangelho, às vezes cura para fortalecer aqueles que são salvos, às vezes ele cura para dar o ministério para a pessoa. O exemplo de Dorcas na Bíblia, no caso, Dorcas, ela foi lá, morreu, ressuscitou, mas ela continuou sendo uma pessoa que faz a obra de Deus. Então, a gente tem um exemplo de alguém que recebeu um milagre, o milagre aconteceu na vida dela, para ela continuar fazendo a obra de Deus. Então, a cura ela tem vários propósitos. E se ela não aconteceu, porque Deus tem um outro propósito. Deus tem um propósito na doença mesmo, e não na cura. Então, assim, a gente não pode controlar isso, tá? Quem diz que é obrigatório está errado. E quem diz que Jesus não cura de jeito nenhum também está errado. A gente tem que ter uma posição equilibrada com relação a isso. Tomar remédio e procurar os médicos não é errado, não é falta de fé. Não significa falta de fé, viu? Por quê? Porque Jesus também pode operar o milagre através do remédio, através do tratamento. Eu digo isso porque a minha sogra já teve câncer 2 vezes. E não sei na segunda vez, mas na primeira vez, que foi muito forte, o médico achava que ela não ia sobreviver. E a maior parte das pessoas que tinham aquele tipo de câncer realmente morriam. E ela fez o tratamento e se curou. Depois teve de novo, fez o tratamento e se curou. Agora eu vou dizer uma coisa, será que Deus não usou o médico para ela ser curada? Seria uma falta de fé muito grande dizer que Deus não agiu ali com o médico. Claro que Deus agiu. Assim, Deus age também dessa forma. Deus usa os meios naturais que nós temos aqui ao nosso redor para nos dar o milagre. O milagre, tem gente que acha assim, porque quando Deus faz o milagre é algo que vem do nada, do além. Não. Jesus, quando transformou água em vinho, ele precisou do pote para colocar a água dentro para depois virar o vinho. Ou seja, ele usou meios naturais. Então a gente tem que entender que o milagre ele pode sim ser dado por Deus através dos meios naturais. Tem gente que toma o remédio e não é curado, e tem gente que toma o remédio e é curado. Agora, assim, a gente tem que confiar que Deus quer nos dar saúde, quer cuidar de nós, e independente do meio. Se ele quiser fazer algo sobrenatural, como um pastor de fora, te chamar lá na frente, colocar a mão na tua cabeça e tu ser curado, isso aí é com ele. Se ele quiser te curar através do tratamento normal, com remédios, indo no médico, ele também vai fazer isso. Então não deixe, nunca, jamais faça isso. E você que é professor de EBD, oriente seus alunos. Nunca deixe de tomar um remédio ou consultar um médico porque você está achando que isso é falta de fé. Não é falta de fé. Tá? A cura na Bíblia muitas vezes aconteceu com a fé da pessoa que foi curada, mas muitas vezes aconteceu com a fé de Jesus,
onde a própria pessoa não acreditava que era curado. Naamã não achava que ia ser curado. Muito provavelmente ele não achava que ia ser curado. Ele duvidou um pouco. Mas ele foi curado. Então não foi a fé dele que levou ele. Nem crente era um ímpio. Tá? Ele foi curado. Tá? Então a fé não era dele, foi a fé do profeta. Então, assim, depende muito da soberania divina, do que Deus quer fazer. Então não deixa de fazer algo do tipo, né? Vou deixar de tomar remédio. Não faça isso. Procure o remédio, procure o médico, faça tratamento, faça tudo certo e Deus vai te dar a cura de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Então eu chego aqui no final, tá? Como eu falei no começo, este vídeo ele não segue exatamente o passo a passo da revista, mas procura trazer algo a mais, um pouco diferente, tirando dúvidas. Muita coisa que eu falei aqui foram pessoas que conversaram comigo, debateram comigo, perguntaram alguma coisa e eu trouxe aqui nos vídeos justamente para tirar as principais dúvidas. Qualquer coisa você deixa o seu comentário, qualquer coisa você manda mensagem no nosso WhatsApp, nós temos um número aí, 94 98409 2869. Nós estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. Acesse o site ebdemfoco.com. Tenho certeza que você vai encontrar um conteúdo de qualidade para ministrar uma aula de excelência na EBD.